Paulo vai falar, ó. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci pecado senão pela lei. Então já começa por aí, ó. Primeiro, ó. A lei, ela serve para quê? Ó, ela aponta o pecado. Certo? Então a lei, ela não é pecado. Certo? Ela aponta o pecado. E eu só conheço o pecado pela lei. Porque se a lei não fala que é pecado, como que eu vou saber que é pecado? Certo? Aí é isso que ele está falando, ó. Não, de modo nenhum. Mas eu não conheci pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Ou seja, a gente não teria possibilidade da gente conhecer a cobiça se a lei não fala, não cobiçarás. Então eu entendo, eu conheço que se eu cobiçar está errado, porque a lei está falando para mim não cobiçar. Entendido? É isso que o texto está dizendo. Aí vai falar assim, ó. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto para o pecado. Ou seja, ó, o pecado tomando ocasião. Então o que o pecado faz, gente? Ó, o pecado, certo? O que ele faz? Ele usa a lei, que o meu espírito se deleita, que o meu espírito aprova, e que o meu espírito entende que é bom, mas o pecado, ele pega a lei, certo? Ele se fortalece, certo? Ele se fortalece, e quando eu pratico ele o que ele faz? Mata. Então o pecado pega o que é bom, se fortalece e usa de ocasião para mim matar. Vai segurando. Aí o texto vai continuar, ó. E eu, não com tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. Certo? Então, ó, se você vive sem lei, se você vive sem lei, você vive, ok? Você vive. Mas quando o pecado chega e eu passo a entender e a compreender que o que é pecado, e aí o que eu faço? Eu morro, porque o pecado se fortalece em mim, mata. Aí o verso de número 11, 10. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para... Aqui, ó. Então isso aqui, ó, é para a vida. Certo? É por isso que a lei é para a vida. A lei, ela é boa, ela não é ruim. Só que como eu não consigo cumprir a lei, eu não consigo cumprir a lei, que é para a vida, então o que ela faz comigo? Ela me mata. Ó, e o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Isso aqui é poderoso, que é Paulo, eu vou te falar. Então, além do pecado se fortalecer, gente, com a lei, ele também faz o quê? Ele me engana. Ele também me engana. E aí o verso de número 12. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Então o que eu estou entendendo? A lei é vida, ele é bom, e o que mais? Justo e santo, certo? E aí o verso de número 13. Logo tornou-me o bom em morte. Aí fala, logo tornou-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte. Pelo bem,
a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabem que a lei é espiritual. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. A lei é o quê? Espiritual. A lei é espiritual. Certo? Isso aqui vai começar a fechar o pensamento. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido para o pecado. A lei é espiritual e nós somos carnais. Certo? Vendido sob o pecado. Verso 15. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. Então o que está acontecendo aqui? Nós somos carnais e também nós somos espirituais. Certo? Então o meu espírito diz uma coisa e a minha carne diz outra. E aí, e outra coisa, viu? Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, aqui, já que é aula de teologia mesmo, eu já vou esclarecer isso para vocês. O apóstolo Paulo aqui não está falando que ele praticava pecado que ele não queria, não. Porque tem gente que pega esse texto aqui e fala, não, se o apóstolo Paulo fala que o que ele queria fazer, o que ele queria fazer, ele não fazia, e o que ele não queria ele fazer, você tem que entender o seguinte, porque você não vai pegar o capítulo 7 aqui e vai ler ele isolado. Você não lê um versículo isolado. Então quando você vai ler um texto, você tem que ver desde o capítulo 1 o que ele está falando. Então capítulo 1 ele vai abordar um assunto, capítulo 2 ele aborda outro assunto, capítulo 3, capítulo 4. Na hora que ele chega no capítulo 4, ele está falando da fé. Quando ele chega no capítulo 5, ele fala da graça e da justificação pela fé. O capítulo 6, ele está falando que quando nós somos escravos do pecado. E o capítulo 7, ele continua esse assunto, que nós éramos escravos do pecado. Então ele está dizendo a condição do homem. E ele se coloca nessa condição de homem, quando ele era judeu, porque nós temos que entender que ele era judeu, que ele era fariseu. Então ele está se colocando como judeu e fariseu, que ele tentava agradar a Deus pela lei. O seu espírito se deleitava na lei que é boa e traz vida, só que a sua carne não conseguia cumprir. Então ele está falando disso, ele está falando assim, eu vou te dar um exemplo de como eu era antes de conhecer a Cristo. Viu? Então isso aqui é o ser humano, o homem, antes de conhecer a Cristo, não é depois que conhece a Cristo, não. Certo? Porque o capítulo 6, ele está falando o quê? O capítulo 6 ele está falando de você viver na vida no Espírito, de você deixar de ser escravo do pecado e passar a ser escravo do Senhor. Então, se ele está dando esse exemplo de você ser escravo do Senhor, e se você é escravo do seu pecado, não te domina mais, como que no capítulo 7 ele vai falar que ele é dominado pelo pecado, e que o que ele não quer fazer, ele faz, certo? Então, ele está dando um exemplo antes de Cristo, entendido? Esse aqui tem que ficar bem explicado. Ele vai continuar aqui, no mesmo texto, entendeu? Se referindo ao eu dentro do passado. Miserável homem que sou. Isso. Segura que nós vamos entrar. Verso 15. Porque o que eu faço não aprovo. Pois o que eu quero, isso não faço. Mas o que eu aborreço, isso faço. O que ele está falando? Ele está se colocando como um homem escravo da carne aqui. Certo? Aí o verso de número 16, e se faço o que não quero, consinto que a lei que é boa. Verso 17, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Você está vendo que ele está dizendo que o que habita nele é o pecado? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Então ele não está falando de um homem liberto do pecado aqui. Ele está falando de um homem que o pecado é o senhor dele aqui.
Certo? Então, essa questão que não é um apóstolo que está falando, não, o pecado que é o meu Senhor. Não é isso. Ele está falando, ele está se colocando como um homem que era escravo do pecado e tentava cumprir a lei. Certo? Aí ele vai falar, ó, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Ou seja, a lei que agrada o Espírito, ele quer praticar, só que ele não consegue praticar porque tem outra lei que é carnal que está nele. Aí verso de número 19. Porque não faço o bem que quero, mas o que não quero, isso faço. Ele está falando que ele está na carne. Ele não está mostrando aqui um homem vendido sobre a carne e que o Espírito não domina ele, que ele só cumpre as vontades da carne. Ele está deixando bem claro aqui. Aí ele está falando aqui, ó. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Está vendo que o Espírito quer praticar a lei, só que a carne não deixa. Porque segundo o homem interior tem prazer na lei de Deus. Pronto, acabou. Aqui o homem interior. Pelo amor de Deus, viu? O homem interior, ele tem o quê? Ele tem prazer na lei. Pelo amor de Deus, gente. Então o homem, o espírito, porque a lei é espiritual, então ela vai dominar no homem interior. A carne não é espírito, como que a lei vai dominar a carne? A lei não é carnal. Se a lei fosse carnal, ela dominava a carne. Mas como a lei é espiritual, ela domina meu espírito. Então minha carne é rebelde, mas o meu espírito é obediente, que ele se deleita na lei que é espiritual também. Aí verso de número 22. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei. Aqui, ó, a carne. Então tem a lei espiritual que predomina no espírito do homem, no homem interior. E tem a lei carnal que predomina a carne. Vai, verso de número 23. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, meu espírito. Então o meu entendimento se deleita, se desfruta na lei de Deus, mas ela batalha contra o meu entendimento porque a minha carne está pedindo outra, porque a minha carne tem outra lei e briga com a lei do Espírito, o meu espírito se agrada, mas a minha carne é rebelde, e é essa guerra. Ele está falando de um homem que não tem solução. É isso que ele está falando. Aí ele grita. Está percebendo o desespero que está na escrita, na pena? Você percebe um desespero que não tem solução? Ele vai, não acha solução, aí ele grita. Ó, olha o grito dele aqui, ó. Conflito, né? Esse conflito, essa guerra, ó, verso 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Você esqueceu, né, do tema, ó. Problema do... Tá achando que eu não estou dando a aula, né? Pega aí, ô velho. Então, quando o apóstolo Paulo grita, é a humanidade gritando: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Grita, quem? Quem vai resolver esse problema nosso? Você comprou uma lousa nova, uma lousa profissional, para mim se dedicar ao ministério do ensino, né, cara? Aí o que acontece? Quem que vai resolver esse problema, gente? Vocês sabem? Ó o verso de número 25. Verso de número 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo. Olha a solução. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas a carne é a lei do pecado. Aí o que está acontecendo aqui? Cristo resolve o problema. Capítulo 8, verso 1. Portanto, agora ele vai dizer, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus,
que não anda segundo segundo a carne, mas anda segundo o quê? Mas segundo o Espírito. Pronto, acabou. Então aqueles que não são mais subjugados pela carne, acabou. Ele não anda mais segundo a carne. Então a lei da carne não vai subjugar ele. Por quê? Porque ele anda no Espírito. E se ele anda no Espírito, ele vai agradar a Deus. Certo? É entendido? Versículo 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado, da morte, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhante da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então Cristo resolveu.